Nilo Procópio Peçanha nasceu em 2 de outubro de 1867, na cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Sua história começa em um lar simples, filho de Sebastião de Souza Peçanha, um padeiro, e de Joaquina Anália de Sá Freire, descendente de agricultores. Desde cedo, a vida mostrou-se desafiadora. Criado em um sítio no distrito de Morro do Coco, o jovem Nilo cresceu em meio às dificuldades financeiras, mas isso não o impediu de sonhar alto. Quando chegou à idade escolar, sua família mudou-se para o centro da cidade, buscando melhores oportunidades. Estudou no Colégio Pedro II, um dos mais prestigiados da época, e, posteriormente, ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, concluindo seus estudos na Faculdade do Recife. Essa formação foi crucial para moldar sua trajetória política e intelectual. A história de Nilo Peçanha, porém, não seria completa sem mencionar os desafios sociais que enfrentou. De origem mestiça, ele foi frequentemente alvo de preconceitos e zombarias. Em sua juventude, era chamado pela elite local de o mestiço de Morro do Coco. Apesar disso, essas adversidades só fortaleceram sua determinação. Casou-se com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anita, uma mulher de descendência aristocrática. Esse casamento, no entanto, foi um escândalo na época. A jovem Anita precisou fugir de casa para se casar com Nilo, um político promissor, mas de origem humilde e pele escura. Esse episódio marcou o início de uma união que desafiou as convenções sociais de sua época. A carreira política de Nilo Peçanha começou a despontar em 1890, quando foi eleito para a Assembleia Constituinte. Seu envolvimento com as campanhas abolicionista e republicana destacou-o como um defensor de mudanças profundas no cenário político do país. Em 1903, ocupou cargos de grande relevância, incluindo senador e presidente do estado do Rio de Janeiro. Foi durante sua presidência estadual que assinou o famoso Convênio de Taubaté, uma medida que buscava estabilizar a economia cafeeira do Brasil, um setor vital na época. Esse feito consolidou sua reputação como um líder competente e visionário. A trajetória de Nilo, contudo, não foi isenta de controvérsias. Acusado de esconder suas origens africanas, ele foi alvo de críticas e até mesmo de charges que ridicularizavam sua cor de pele. Essa questão racial, embora delicada, revela muito sobre o contexto histórico em que viveu, onde a aparência e a origem muitas vezes eram usadas como armas políticas. A trajetória de Nilo Peçanha avançava em direção ao cenário nacional. Em 1º de março de 1906, ele foi eleito vice-presidente da República, recebendo expressivos 272.529 votos, contra apenas 618 votos de seu concorrente Alfredo Varela. Esse resultado consolidava seu prestígio político e o tornava um dos principais nomes da República Velha. Mas, mais do que números, sua vitória simbolizava a chegada de um líder oriundo de origens humildes a um dos postos mais altos da política brasileira. Seu período como vice-presidente, ao lado de Afonso Pena, foi marcado por articulações políticas e a construção de uma base de apoio conhecida como nilismo. Seus seguidores, chamados nilistas, viam em Nilo Peçanha um símbolo de renovação e resiliência. No entanto, o destino guardava um papel ainda mais desafiador para ele. Em 14 de junho de 1909, com a morte do presidente Afonso Pena, Nilo Peçanha assumiu a presidência da República. Foi um momento histórico, um homem mestiço, enfrentando preconceitos e adversidades, chegava ao mais alto cargo do país. Sob o lema Paz e Amor, ele conduziu um governo que, embora breve, foi marcado por iniciativas significativas e pela busca de equilíbrio em um Brasil repleto de desafios sociais e econômicos. Durante seu mandato, Nilo promoveu ações que deixariam um legado duradouro.
Entre suas principais realizações, destaca-se a criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, que mais tarde se transformaria na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Esse esforço demonstrava sua preocupação com os povos indígenas, que enfrentavam ameaças constantes em um país em rápida expansão territorial. Outro marco importante de sua gestão foi a criação das escolas de aprendizes artífices, precursoras da rede de institutos federais de educação técnica e tecnológica. Essas escolas representavam um avanço significativo na formação de profissionais e na democratização do ensino técnico no Brasil. Em reconhecimento a esse feito, Nilo Peçanha foi posteriormente declarado patrono da educação profissional e tecnológica no país, uma homenagem oficializada pela Lei 12.417, em 2011. Apesar dessas conquistas, seu governo foi constantemente alvo de ataques. A elite política da época, pouco disposta a aceitar um líder de origens tão humildes, não poupou esforços para desacreditá-lo. Sua cor de pele e ascendência foram frequentemente exploradas como ferramentas de difamação. A imprensa, em diversas ocasiões, publicou charges e anedotas que o retratavam de forma preconceituosa, numa tentativa de minimizar suas realizações. No entanto, Nilo Peçanha era resiliente. Ele sabia que sua posição como presidente era não apenas uma oportunidade para governar, mas também um ato de resistência. Ele representava milhões de brasileiros que compartilhavam de suas origens humildes, mas que até então não tinham voz nos altos círculos de poder. Ao encerrar seu curto mandato em 15 de novembro de 1910, Nilo Peçanha deixou um legado que ia além de suas realizações políticas. Ele havia desafiado as convenções sociais e mostrado que, com determinação e competência, era possível superar preconceitos e marcar a história. Porém, sua vida política estava longe de terminar. Após a presidência, ele retomou sua atuação como senador, consolidando sua influência no cenário político nacional. Ainda assim, o caminho não seria fácil, e os desafios políticos e pessoais continuariam a moldar sua trajetória. Após deixar a presidência da República, Nilo Peçanha continuou sua jornada política com vigor. Em 1912, foi eleito novamente para o Senado e, 2 anos depois, assumiu pela segunda vez o cargo de presidente do Estado do Rio de Janeiro. Nessa função, ele enfrentou os desafios típicos de uma época marcada por instabilidades políticas e econômicas. Apesar das dificuldades, Nilo demonstrava habilidade em construir pontes e articular soluções. Porém, em 1917, renunciou à presidência do Estado para assumir uma posição estratégica como ministro das Relações Exteriores. Nesse cargo, ele reforçou seu compromisso com o país, ampliando sua atuação no campo da diplomacia e contribuindo para a consolidação da política externa brasileira. A trajetória de Nilo Peçanha era marcada por altos e baixos, mas sua influência na política nacional permanecia inabalável. Em 1921, ele concorreu à presidência da República pelo movimento Reação Republicana, que buscava desafiar a política oligárquica predominante no Brasil. Foi uma campanha acirrada, e Nilo conquistou o apoio de estados importantes, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, além de boa parte dos militares. No entanto, seu adversário, Arthur Bernardes, venceu as eleições de 1922, obtendo 466.877 votos contra os 317.714 votos de Nilo. A derrota foi um golpe duro, mas não diminuiu o respeito que muitos tinham por ele como um político comprometido e íntegro. Enquanto isso, as controvérsias sobre sua ascendência continuavam a ser um tema recorrente. Muitos afirmavam que suas fotografias oficiais eram retocadas para clarear sua pele, numa tentativa de minimizar as críticas relacionadas à sua origem mestiça.
Essa questão gerou debates que atravessaram gerações, envolvendo pesquisadores e historiadores em torno de sua verdadeira identidade racial. Entre os críticos, destacava-se Abdias Nascimento, que afirmava que, apesar de sua cor de pele, Nilo teria evitado associar-se abertamente às suas origens africanas. Outros defendiam que ele era um símbolo do mulatismo brasileiro, conforme mencionado pelo sociólogo Gilberto Freire, que o descreveu como uma figura que usava sua malícia política para triunfar em um ambiente adverso. A saúde de Nilo começou a declinar nos últimos anos de sua vida. Ele sofria com a doença de Chagas, que eventualmente levou a um colapso cardíaco. Em 31 de março de 1924, aos 56 anos, Nilo Peçanha faleceu no Rio de Janeiro, encerrando uma das trajetórias mais emblemáticas da política brasileira. Seu corpo foi sepultado no cemitério de São João Batista, no bairro de Botafogo, deixando um legado de resiliência, luta e superação. As homenagens a Nilo Peçanha são muitas. O município de Nilópolis, fundado em 1947, no estado do Rio de Janeiro, recebeu seu nome em tributo ao ex-presidente. Na Bahia, o município de Nilo Peçanha também perpetua sua memória. Além disso, 31 instituições de ensino básico em todo o Brasil foram batizadas em sua homenagem, destacando seu papel como patrono da educação profissional e tecnológica. A vida de Nilo Peçanha é um lembrete de que as barreiras impostas pela sociedade podem ser superadas com determinação e coragem. Sua história inspira reflexões sobre a importância de enfrentar o preconceito e lutar por um país mais inclusivo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história. E não se esqueça de se inscrever no canal Rádio Miura, deixar o seu like, compartilhar este vídeo e nos ajudar a contar as histórias de figuras importantes da nossa história. Sua participação é essencial para continuarmos com este trabalho. E lembre-se, a vida de Nilo Peçanha não foi apenas a história de um político, mas de um homem que desafiou as convenções de seu tempo e marcou o Brasil de maneira indelével.